Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso à distância exclusivo para líderes de pequenos grupos, associados e coordenadores da União Nordeste Brasileira. Serão 8 módulos e a partir de agora você confere comigo o primeiro módulo. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre PG mais Style. Antes, deixa eu te explicar. PG significa pequeno grupo, mais Style significa meu estilo. Você deve estar olhando para mim e perguntando, mas pastor Rafael, por que misturou inglês? Por que misturou com português? Eu não estou entendendo. Simples, porque o mais Style, esta expressão, ela faz alusão a uma rede de relacionamento que nós chamamos de pequenos grupos. É uma rede de relacionamento real. Hoje na internet nós temos diversas redes de relacionamento virtuais, como por exemplo o YouTube está em inglês, WhatsApp, o nome também está em inglês, Instagram, Twitter, perceba, Facebook, está tudo em inglês. E simplesmente nós fizemos alusão para a gente apenas ter um destaque, lembrando que é uma rede de relacionamento. E a grande pergunta é, por que na União Nordeste Brasileira a gente trabalha com PG mais Style? Simples, porque esta é a maior rede de relacionamento real que os nossos membros podem ter acesso. Eu não sei se você já reparou, mas a modernidade ela diminuiu o grau de relacionamento entre as pessoas. Antes, o relacionamento ele era muito mais real. Hoje, o relacionamento está muito mais virtual. Nós temos hoje uma alta tecnologia e uma baixa interação. Literalmente, eu vou te dizer, o estilo de vida das pessoas foi alterado. Os jovens, por exemplo, eles têm um desejo intenso de relacionamentos. Os jovens, eles gostam de viver em comunhão. Eles gostam de algo que vai muito mais além do que simplesmente terem amigos na igreja. Por exemplo, deixa eu te dizer uma coisa, nós jovens gostamos de eventos, quem que não gosta de campuri, quem que não gosta de congresso, de acampamento, mas os eventos, apesar de conectar as pessoas, eles conectam as pessoas no nível raso, no nível superficial de relacionamento, ainda fica um vazio, ainda fica uma lacuna e para suprir essa necessidade, a igreja então apresenta essa nova rede de relacionamento real que nós chamamos de PG mais Style. O que identifica o PG mais Style? Antes de eu te falar o que é o PG mais Style, primeiro eu preciso deixar claro para você o que não é o PG mais Style. Primeiro lugar, o que um PG não é? Ele não é um mini culto. Segundo lugar, ele não é uma reunião formal da igreja. E terceiro lugar, ele não é uma classe de ensino. A primeira característica do PG mais Style, ao contrário destas 3 que eu acabei de mencionar, é que ele é um encontro de amigos que tem o objetivo de desenvolver, de fortalecer a comunhão, o relacionamento e a missão entre os seus integrantes. Na prática, os amigos se encontram com o objetivo de aprofundarem a comunhão, estreitarem o relacionamento e fortalecerem o senso de missão. Existem diversos métodos para você criar um pequeno grupo, ok? Por exemplo, vou mencionar um aqui, localização geográfica. Um grupo de pessoas mora em um determinado lugar, junta essas pessoas em uma casa e a partir dali se inicia um pequeno grupo. Legal, mas não é o ideal. O método ideal para você formar um pequeno grupo é por afinidade. Até porque você tem disposição, vontade de atravessar uma cidade de norte a sul para você se encontrar com alguém que você gosta. E você já não tem essa mesma disposição para atravessar a rua que você mora para você se encontrar com alguém que você não tem afinidade. Um pequeno grupo ele pode ser heterogêneo, como também ele pode ser homogêneo, ele pode ser um pequeno grupo formado apenas por homens, um pequeno grupo que é formado pelas mulheres que têm afinidade entre si, um pequeno grupo de casais, um pequeno grupo de separados, divorciados, um pequeno grupo de idosos, um pequeno grupo de jovens, um pequeno grupo de adolescentes, um pequeno grupo de juvenis, um pequeno grupo de crianças. Você pode pegar por afinidade as pessoas da área de direito, as pessoas da área de saúde, as pessoas da área do esporte, ou você pode inclusive fazer um pequeno grupo temático, tipo assim, ó, você reúne o pessoal da música, você reúne os universitários. O importante é que o ambiente seja contextualizado. Para você ter uma ideia, não existe outro ambiente mais contextualizado para alcançar o jovem do que o pequeno grupo.
Porque no pequeno grupo, os jovens eles são ministrados por outros jovens, ali eles têm as mesmas afinidades, ali eles têm os mesmos desafios, existe uma identificação de perfis. Imagina, por exemplo, no pequeno grupo de jovens, um jovem está falando com outro jovem, eles estão na mesma faixa etária, não tem um distanciamento geracional, eles vivem os mesmos desafios, eles têm algo em comum, eles falam a mesma linguagem, ou seja, existe um nível profundo de identificação. A segunda característica do PG mais Style é que ele preferencialmente acontece semanalmente em um ambiente totalmente informal. Geralmente, quando se fala em ambiente informal, nós estamos mencionando aqui, nas entrelinhas, a casa de um dos membros do PG. Porque a casa ela gera mais proximidade. A casa oferece um ambiente amigável, um ambiente familiar, um ambiente descontraído. E este encontro, as pessoas o chamam de diversos nomes. Eu já ouvi falar de unidade de pregação, unidade de ensino, grupo de discipulado, grupo familiar, grupo caseiro, algumas pessoas chamam de células, nós chamamos de pequenos grupos, nós chamamos de PG mais Style. Por isso que uma igreja saudável, anote aí, uma igreja saudável, ela precisa ter duas asas, reuniões públicas e encontros nas casas. E isto tem base bíblica. Se você abrir a Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 2, versículo 46, a Bíblia é muito clara em afirmar: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Se você avançar mais um pouquinho para Atos capítulo 5, o versículo 42, está escrito o seguinte, dá uma olhadinha. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Ou seja, a igreja neotestamentária era uma igreja além dos templos. Eles tinham reuniões públicas, mas também eles tinham encontros nas casas. O encontro nas casas é fundamental para o crescimento, o desenvolvimento de uma igreja orgânica. Primeiro, porque a convicção de pertencimento é muito forte. Em uma casa a pessoa não se sente sozinha, ela sente-se que faz parte de um grupo muito maior. Se a orfandade é uma grande lacuna da nova geração, eu quero te dizer que o pequeno grupo ele é a grande solução. Na casa, os participantes eles vivem mutualidade, existe uma conexão entre os participantes e esta conexão ela se fortalece a cada encontro. Nas casas se desenvolvem relacionamentos mais profundos. Um pequeno grupo ele não pode ficar parecido com um público que frequenta um teatro, um público que frequenta um show, que é formado apenas por consumidores. Se a gente parar para refletir bem, algumas igrejas já estão nesse nível. As pessoas vão à igreja apenas para consumir, ou seja, elas focam na performance de palco, elas transformam o culto em um show e a multidão pode entrar e sair sem nenhum relacionamento estreito, entende? Na casa também é possível ter uma participação mais efetiva dos membros, porque ninguém fica escondido, todos são descobertos. E em uma casa não existe uma liturgia pré-estabelecida. A pessoa está livre, ela pode simplesmente expressar as suas dúvidas, suas opiniões, compartilhar experiências, orar uns pelos outros, falar, é tudo muito livre. As únicas coisas que acontecem na reunião, nas casas, estudo da Bíblia, oração, música e, claro, lanche, uma boa comida, óbvio que não poderia faltar. A terceira característica de um PG mais Style é que ele é um ambiente ideal para acontecer o pastoreio e o discipulado. No pequeno grupo, o pastoreio ele é eficaz. O pequeno grupo ele proporciona um ambiente muito acolhedor. Ali você consegue ter um cuidado personalizado de cada membro. Para você ter uma ideia, na América do Sul, um pastor ele cuida em média de 8 igrejas, ok? Ele cuida em média de 750 membros. Olha o tamanho do desafio. Já no pequeno grupo, cada membro pode cuidar um do outro. Então, amigo, eu não tenho dúvida, não existe maneira mais bíblica, mais eficiente, ao mesmo tempo mais natural para pastorear pessoas do que os pequenos grupos.
Na casa, o discipulado também se torna uma realidade. O líder ele pode agir de maneira intencional com o objetivo de formar verdadeiros cristãos. Gente, na casa é possível ter um acompanhamento personalizado. Por isso que a gente aconselha, a gente sugere, a gente, na verdade, orienta que o pequeno grupo tenha em média entre 10 a 12 pessoas para poder facilitar o acompanhamento, o pastoreio e o discipulado. Vamos para a quarta característica do PG mais style. Ele é holístico, ou seja, além dos seus encontros semanais, o pequeno grupo também realiza atividades sociais, atividades recreativas, atividades comunitárias, atividades missionárias, entre outras. Por exemplo, quando eu falo atividades sociais, eu estou falando festa de aniversário dos integrantes do pequeno grupo, quando alguém foi batizado, uma festa no pequeno grupo, festa de Natal, festa de Ano Novo. Quando eu falo atividade, por exemplo, recreativa, eu estou falando de um passeio, eu estou falando de um esporte. Atividade comunitária é o pequeno grupo cumprindo os desafios mensais e eles são relevantes, eles são intencionais com o objetivo de alcançar, abraçar a comunidade, principalmente a comunidade onde o pequeno grupo está inserido. Atividades missionárias. Você sabe que a casa, o pequeno grupo, ele não é um ambiente ameaçador. É ideal para levar os amigos não batizados. Há de concordar comigo que é muito mais fácil uma pessoa ir para uma casa aí aceitar o convite de ir para uma igreja. Eu vi uma reportagem, por exemplo, da Bruna Marquezine. Ela se encontrou com a Sasha Meneghel. Elas foram para uma célula em São Paulo. Na verdade, a Sasha foi para a célula da Bruna Marquezine. E a reportagem dizia assim, um encontro de amigos com direito de música ao vivo, com direito de lanche e etc. Olha só, é muito mais fácil a gente ir a uma casa a ir a uma igreja. E a quinta e última característica de um pequeno grupo é que, semelhante à célula do corpo, que está crescendo, está se multiplicando, está se dividindo, um pequeno grupo sadio, ele precisa crescer, ele precisa se multiplicar e, consequentemente, ele precisa se dividir, dando luz a um novo PG. E aí, você conseguiu pegar os 5 pontos que identificam um pequeno grupo? Vamos recapitular? Primeiro lugar, é um encontro de amigos com o objetivo de desenvolver e fortalecer a comunhão, o relacionamento e a missão. Fechou? Número 2, um PG mais style, ele tem os seus encontros preferencialmente acontecendo semanalmente em um ambiente informal. Terceiro, o PG mais style tem um ambiente ideal para acontecer o pastoreio e o discipulado. Quarto lugar, ele é holístico, ou seja, realiza atividades sociais, recreativas, comunitárias e missionárias. E quinto e último lugar, um pequeno grupo ele deve crescer, se multiplicar e, consequentemente, se dividir, dando luz a um novo PG. Amigo, a verdade é que nós precisamos de 2 pernas para caminhar. A igreja não é diferente. Uma igreja saudável, ela precisa caminhar com 2 pernas. Reuniões públicas e encontros nos lares. É preciso os 2 juntos para que a sua igreja caminhe certo e na direção correta. A igreja dos sonhos, ela celebra nos templos, ela edifica nas casas e ela salva nas ruas. Eu espero sinceramente que você tenha aprendido algumas lições, recapitulado algumas coisas e que você, de fato, desfrute desse novo jeito de viver em comunidade, que esta revolução aconteça na sua igreja. Oremos, grande Deus, oramos nesse momento para que esta revolução seja uma realidade nas nossas igrejas, em nome de Jesus. Amém. E deixa eu te dar mais um último recado, não esquece de preencher o formulário que está logo aqui abaixo para que você seja aprovado neste módulo. Beleza? Um abraço.